Senhor Jesus, estamos muito gratos por mais essa oportunidade de juntos podermos estudar. Quantas vezes no nosso dia, com tantas atribulações, com tantas atribuições, não conseguimos ao menos fazer uma oração. E se nós estamos nos dando essa oportunidade de aqui no coletivo aprendermos um pouco mais, só significa que estamos nos amando, nos trazendo boas oportunidades. E em razão disso, estamos colocando em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor possa abençoar o palestrante de hoje, inspirando-o. Que o Senhor possa auxiliar a cada um de nós para o devido raciocínio. E que cada um de nós aproveite essa oportunidade para nos colocarmos um pouquinho mais experientes diante dessas mesmas oportunidades. Por isso, queremos de novo agradecer, Jesus, e que hoje, essa 1h30 que virá, possamos aproveitá-la o máximo possível. Assim seja. Olá, que a paz esteja no coração de todos, que este momento, né, de compartilhar saber, de compartilhar conhecimento, seja de muita, de muito aprendizado e de muita prática, né? Que eu acredito que tudo aquilo que a espiritualidade nos deixa é para que a gente absorva e possamos colocar em prática em favor do auxílio dos nossos irmãos. Bem, como a Anne já adiantou, né, nos recados, nosso tema vai ser bicorporiedade. Um tema assim, né, quando a gente fala assim, bicorporiedade. Não sei quantos, vou fazer uma votação aqui, uma enquete, que as pessoas podem levantar a mão ou podem escrever em nosso chat, de quantos já escutaram essa palavra alguma vez na vida. Vamos lá, quem puder levantar a mão, quem puder escrever, quem já escutou sobre ela? Bruno, Adriana, vou ver mais quem? Fernanda Barbosa, N, Safira, muito bem. Então tá bom. E que bom que tem alguém que ainda não levantou a mão, e aí vamos aprender juntos sobre este fabuloso e acredito enigmático, né, assunto que, que advém da espiritualidade. Porque este tema, né, ele vai além do que a gente possa imaginar, né? Como que uma pessoa pode ocupar ou pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Então, um negócio que foge, né, o que é tangível, o que não é tangível, né? Então, eu acho que hoje, né, nós vamos tentar explorar um pouco dessa interação, na verdade, que ocorre entre o corpo físico e o corpo espiritual, entre a matéria, né, e o que é imaterial. De forma para que a gente comece, e aí, né, é um tema que foi estudado, ele tem um capítulo à parte no livro dos médiuns, que é o capítulo 7º, ele vem falar, né, sobre a natureza dos espíritos e essa possibilidade de o espírito se manifestar fisicamente. Então, ali, quando Kardec elabora, né, esse questionamento, né, que ali a gente vai vendo tanto no livro dos Espíritos, como a gente vai ver no livro dos Médiuns também, sempre existe, no caso do livro dos Médiuns especificamente, a espiritualidade, ela traz um conceito e depois Kardec vai fazendo, como sempre, né, como bom cientista, algumas perguntas a fim de elucidar, de adentrar um pouco mais sobre este tema, né? Então,
especificamente sobre essa parte, Kardec vem dizer para a gente, né, que, primeiro, que toda manifestação, e a gente nunca pode perder isso de vista, toda manifestação, ela sempre será regida por inteligências, né, ou seja, são espíritos que vão ter, né, a sua vontade. E estas manifestações, como a bicorporidade que nós vamos falar hoje, ela vai, né, a gente pode, qualquer vídeo que a gente for buscar no YouTube sobre o tema, sugiro até que o façam também, tem bastante material na própria internet, ela, ela vai vir sempre, na verdade, qualquer temática espírita, não só a bicorporidade, né, eu vou refazer a minha fala, ela sempre vai desafiar a lei da física e a lei material ou todas as outras ciências, né, vamos dizer assim, do mundo material. Então, tendo isso em mente, quando a gente vai falar sobre essa capacidade, né, que o espírito tem de se manifestar, ela começa a fazer um pouco mais de sentido, né? Para quem não acredita, pode ser que seja complexo explicar o fenômeno, né? E esse fenômeno ele só pode ocorrer, né, por causa do nosso perispírito. Então, ou seja, lá no Livro dos Espíritos, eu não me lembro o capítulo exato, mas Kardec discorre sobre o que é o perispírito. Então, ou seja, compreender o assunto que é o perispírito, aí eu posso, né, fazer uma pausa aqui para que a gente possa continuar. O perispírito é o que liga, né, esse invólucro que liga a nossa matéria, né, o corpo físico, ao nosso espírito, né? Então ele está ali. Então, entendendo que nós temos esse perispírito, é que a gente pode compreender um pouco melhor como que este espírito, ou seja, no meu caso, que vou me deslocar a algum outro local, né, possa assumir uma forma física capaz de ser percebida. Nós temos casos, por exemplo, que é muito conhecido, alguns, né, se a gente for buscar alguns casos muito singulares, como o do Padre Pio, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, né? Aí, ó, muito bem, a Adriana colocou no chat. É, o próprio Chico Xavier, temos assim, depois a gente possa, são exemplos que as pessoas os percebiam fisicamente. Então, ou seja, não é só uma coisa de um espírito, como a gente vê hoje, né? Tem pessoas que têm essa capacidade de ver o plano espiritual, então consegue ver o espírito. No caso da bicorporiedade, a pessoa ele assume, o perispírito assume a forma física, onde possa ser percebido por todos nós. Então, não é quando ele está ali de forma bicorpórea, não é que a pessoa vai ver só quem vê espírito, ao contrário, qualquer uma pessoa vai ver, porque é um fenômeno físico mesmo. Quando a gente entra no Livro dos Médiuns, Kardec traz, inclusive, dois exemplos, e aí você vê que esse já é um tema já elucidado, buscado, pesquisado, não só por Kardec, mas depois Kardec vai formando, né, formou alguns contemporâneos com Ernesto Busano, que existe, tem um livro que fala só sobre isso e as várias formas que se tem, mas Kardec traz ali na explicação do livro do livro dos Médiuns, no capítulo 7, ele vai trazer dois casos, né, remetendo para que a gente vá lá e leia na Revista Espírita, né? Eu vou abordar ele de uma forma, passando depois. Que é a história de um que chamam de doente de Bayonne, eu não sei como é que fala esse nome, né? Que é uma criança que se manifesta, né? Um irmão que se manifesta para uma irmã fisicamente, né? E aí, ou seja, se para nós hoje, em pleno 2023, ainda pode ser complexo a gente acreditar, você imagine na época de Kardec, você ter alguém que se foi e que se materialize na sua frente. Então, realmente é um negócio complexo, né? E como eu disse, né?
lá, né, naquela época também, e aí Ernesto Bozano ele tem não só um livro, né, que se chama Os Fenômenos da Bilocação, ele tem os fenômenos da psicometria, ele foi um grande pesquisador, assim como Kardec. Então, quando ele vai pesquisar, ele traz essa perspectiva exatamente do perispírito, né? Dessa capacidade que ele tem, dessa separação. A gente já falou, por exemplo, no estudo lá do Livro dos Espíritos, sobre esse tema de desdobramento. Então, o que acontece? Então, quando, né, essa questão de se deslocar e do espírito conseguir aparecer, no caso, quando pegar o exemplo novamente do Padre Pio, né, a capacidade que ele tem de estar em outro lugar, se tornar visível, ainda estando encarnado. Santo Antônio de Pádua também é um outro grande exemplo. Tem vários exemplos dentro da Igreja Católica de santos que tinham essa capacidade, mas não só na Igreja Católica, como a gente tem outras religiões também, como o próprio povo lá da Índia, lá, tem algumas pessoas que nasceram, né, desses iogues, né, o Sai Baba, o próprio Yogananda, tinha essa capacidade de se bilocar. Mas esta relação traz uma ideia, né, de que existe algo além da matéria, que é o nosso espírito. Kardec também traz um outro texto chamado A Gênere. Até o Robson Pinheiro também tem um livro, né, quase que homônimo, chamado Os Agêneres, mas ele traz isso para um contexto espiritual mais moderno, no sentido de como que a espiritualidade utiliza deste fenômeno para essa intervenção do plano espiritual, mas Kardec também traz uma ideia sobre como aí, no caso do agêneres, né, aí vamos dizer assim, esse caso da bilocação, ou da forma da manifestação, da materialização do espírito, a gente tem de duas formas. A primeira, né, que é quando nós estamos encarnados, ou seja, eu aqui posso, se eu tiver essa capacidade, esse dom mediúnico, e está em outro, estou aqui agora na palestra, poderia estar em outro lugar fazendo qualquer uma outra atividade, servindo sopa, por exemplo. E também tem aquele espírito que consegue se materializar. Então, neste texto, o Agênero de Kardec vai abordar sobre isso. Então, hoje, né, nós convido, né, eu sempre faço essa, esse convite, né, que vocês enviam perguntas, porque fica melhor, né, do que eu só ficar falando, e se torna mais massivo, mas a ideia é que a gente consiga todos olharem para esse tema, para essa possibilidade, para que a gente possa entender, né, essa fascinante, essa forma maravilhosa, posso assim dizer, né, entre o físico e o espiritual. Fred já tem, ó. Só foi pedir uma pergunta, já brotou. Então, vamos lá, Frederico. Ricardo, boa noite. Tudo bem, irmão? Deixa eu te perguntar, te falar, né? A pergunta é a seguinte: qual a relação da bicorporiedade e da emancipação? Olha, boa pergunta. O que acontece? Quando eu me emancipo, ou, né, desdobro, tem vários termos, assim, dentro da temática espírita tem uma variedade de nomes para o mesmo fenômeno, né? Ou viagem astral, enfim. Quando eu estou num processo de desdobramento, né, esqueci a palavra que foi feita a pergunta, para falar exatamente. Emancipação. Eu, Léo, estou dormindo e me emancipo. Então, eu estarei atuando somente no plano espiritual. Eu não vou ter, eu posso até fazer uma outra interação com o plano material. De que forma? Eu posso dormir, me desprender do corpo físico e até um outro centro espírita, por exemplo, e incorporar em um médium. O médium ele pode receber um espírito encarnado. De que forma? Através da emancipação, através do desdobramento do seu perispírito.
Então, esse conceito é importante, a capacidade de que todos nós temos, consciente ou inconsciente, porque tem gente que consegue fazer isso conscientemente, da alma se separar, do espírito se separar do corpo, principalmente quando nós estamos em estado de sono. A bicorporeidade, ou bilocação, é a capacidade de se materializar no plano, é redundante, né? Materializar no plano material. Mas essa é a verdade, né? Ou poderia dizer, né, o espírito se solidificar, sei lá, poderia ter várias outras palavras. Então, esta característica da bilocação, da bicorporidade, que é se tornar visível, é que distingue, né, que separa esses dois fenômenos. E aí o seguinte, se desdobrar consciente ou inconscientemente, isso acontece para todos nós. Toda vez que a gente vai dormir, a nossa alma se desprende, vai para o corpo, vai para o plano espiritual. Ah, Léo, para que lugar eu vou para o plano espiritual? Para onde nós estamos sintonizados. Por isso que Jesus sempre recomenda para nós o orai e o vigiai, e principalmente orai antes de ir dormir. O que eu vou consumir de informação antes de eu dormir, então, vejam como a espiritualidade é sábia. Atualmente, quando se vai falar sobre qualidade de vida, qualidade de sono, de uma série de coisas, hoje o que se já tem semeado, independente se isso foi uma mensagem psicografada ou, né, psicofonada, mas a própria ciência, vamos assim dizer, já fala hoje, antes de dormir, desligue de telefone celular, isso faz mal para as vistas, aumenta seu nível de processamento, não veja televisão. Quando a gente pega e traz isso para o conceito espírita, espiritual, do nosso cunho, isso vai fazendo o quê? Eu começo a me desligar ou começo a me sintonizar com determinados formas, pensamentos. Então, se eu começo a ler a Bíblia, começo a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu estou entre minha família e começo a falar sobre um tema, como fosse, né? Vamos imaginar, né? O Evangelho no lar, isso eu estou fazendo o quê? Eu estou me sintonizando com essas ondas vibratórias e a grande probabilidade de, quando eu dormir, eu continuar sintonizado e nessas esferas, ela é muito grande. Agora, se eu começo, fico vendo filme de violência, de terror, começo a fixar, criar esse monte de imagem mental, vendo notícia ruim, pego o telefone celular, fico lá vendo rios no Instagram, minha mente vai ficar difusa, minha energia vai ficar difusa, eu não vou, sabe? Não vou, quando eu rezo, deixo de rezar, estabeleço essa ligação, ou como Jesus bem disse, né, no livro Ave Luz, num capítulo lá que ele fala sobre oração, ele fala que todos nós temos a predisposição de rezar, independente de consciente ou inconsciente disso, a gente se põe a rezar. Então, por isso que é importante essa oração. Bem, tudo isso para poder dizer sobre a nossa sintonia, para a gente vai no plano espiritual. Então, o que vai distinguir a bilocação é que nem todos nós, e aí essa capacidade, ela não é porque é um dom ou privilégio de um espírito ou de outro. Deus privilegiou alguém para aquela capacidade. Temos sempre que lembrar que todo o processo de evolução ele vai trazer a nosso merecimento. Então, quem atinge esse nível de conhecimento espiritual que ele vai desenvolver quando está encarnado, muitas vezes ele vai ter e vai fazer isso conscientemente, ou muitas vezes ele vai se projetar em função do pedido de auxílio de alguém, e ele está lá presente, se vendo, visto e atuando sobre este. Então, isso é fruto de merecimento, fruto de trabalho do espírito ao longo das encarnações anteriores. É igual, por exemplo, quando a gente não tem o conceito espírita, ou seja, que a gente acredita na sucessão das vidas, o que a gente vê? A gente olha hoje um Einstein, ou Beethoven, ou qualquer um outro cara que a gente diga que esse cara é um gênio. O que foi essa pessoa? Para se formar um gênio, para o que a gente diz que é um gênio, um cara totalmente fora da curva, isso não foi uma encarnação.
Ele vem se dedicando àquela matéria que a gente diz que ele é um gênio há 5, 6 encarnações. Então, isso é fruto do trabalho árduo do espírito. Então, a capacidade de se bilocar é uma conquista espiritual e, como o próprio Nazareno disse, que nós faríamos a mesma coisa que ele ou mais. Então, ou seja, pelas nossas aquisições. Próxima pergunta. Se é que você está com a mão levantada, é porque tem. Bicorporiedade é um fenômeno só para os encarnados? Então, esta questão, e aí talvez vai mudar, só vou voltar, né? E não vamos nos prender a nomes, né? Mas no próprio livro dos médiuns, lá no capítulo 7, quando ele vai falar, inclusive até passa um pouco mais, vai para um outro tema que a gente não vai falar, que é de transfiguração, mas ele cita 2 casos que Kardec foi lá e estudou, que foi o que eu citei. Nesses 2 casos que Kardec apresenta, que é o agênero e o que ele chama lá de doente, são espíritos que se materializaram para conversar. E tem vários outros. Se a gente for pesquisar, existem muitos outros fenômenos, né? No próprio livro do Bozano ele vai trazer várias outras opções. No próprio texto do livro dos médiuns, ele cita o caso de um homem que ia casar com uma noiva e ele via toda noite essa, mas tudo bem que a noiva estava encarnada, né? Não tem relatividade com a pergunta, mas sim, é possível o plano, alguém, um espírito que está desencarnado, ele se apresentar no corpo material. Então, ou seja, isso está mostrando o quê? A capacidade de materialização do espírito. Então, ou seja, é a base do conceito do encarnado, ou o motivo, ou o que possibilita o encarnado ser visível em outro lugar. Então, se um espírito ele consegue se materializar, isso significa que a explicação que se tem de eu estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo, ele está ligado ao quê? À capacidade que o espírito tem de se dividir. Existem várias obras espíritas que falam que a presença... Vamos pegar o caso da fraternidade, por exemplo, no qual o nosso patrono é Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra, nos dias de reunião, agora você imagina, aqui no meu bairro tem um centro espírita também com o nome de Dr. Antônio Bezerra, Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, e deve ter centenas espalhados ao longo do Brasil, quiçá do mundo. Só que uma hora que necessita, que ele precisa se fazer presente, aí você imagina, se numa noite existe uma necessidade de trabalho que ele precisa, né, visitar pessoalmente, não dá para ele fazer assim, igual o Papai Noel, né, pegar o trenó e ir passando de casa em casa. Pode de horário, fuso horário. Então, o que acontece? Ele vai, como espírito, é uma propriedade que ele adquiriu, ele, como espírito, ele pode estar em vários locais ao mesmo tempo. É uma capacidade do espírito. E ele pode também se materializar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Com essa capacidade, ela está além do encarnado ou desencarnado, mas uma conquista do espírito. Tem mais? Tem sim, Léo. Vamos lá. De maneira bem concisa, se você puder falar para mim é o seguinte: bilocação é sinônimo de bicorporiedade ou eles são diferentes? Para a A gente mesma pontuar coisa. a mesma coisa? Então você Mesma coisa. poderia falar para a gente de novo, de maneira bem concisa, um conceitinho só para a gente fixar aqui. Bicorporidade ou bilocação é a capacidade de estarmos ou se tornarmos visíveis e úteis. Aí, úteis está ligado à moral, mas vamos colocar o conceito visíveis, visíveis a olho que qualquer pessoa pode ver, não só a capacidade mediúnica, né? Em diferentes
locais. Aí fala de bi porque a pessoa pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Mas ela pode estar mais de um lugar, seria trilocação, quadrilocação, aí depende da capacidade do espírito e da necessidade de trabalho. Mas o senhor poderia definir, esse é um conceito meu, Léo, é que essa capacidade que a gente pode adquirir, né, ao longo da nossa existência, de se perceber em 2 lugares ao mesmo tempo. É isso? Beleza. Caso fique. Satisfez sua. Eu acho que satisfez. Caso tenhamos Caso não dúvidas, for, peço essa gentil contribuidora do nosso caso que traga a eu peço informação que entendeu para eu tentar explicar de novo. justamente. Então, agora vamos à pergunta. Espera lá, deixa eu orientar aqui, porque a bicorporidade é a especificidade do ser ou falta de trabalhador na seara divina? Não, na verdade, eu poderia dizer que seriam talvez até as duas coisas, né, gente? Porque se nós tivéssemos tantos braços, talvez o espírito não precisasse, né, se materializar para suprir alguém. Então, a princípio, eu acredito nisso, né, porque o auxílio precisa ser feito. Mas pode ser que o auxílio não chegue e precise daquela pessoa em função de uma especificidade do local, por exemplo. Então, vamos imaginar, conta-se, né, que Padre Pio, por exemplo, ele se materializava e fazia parto. Então, você imagina. Agora, por que ele se materializava e fazia parto? Porque possivelmente naquele lugar não se tinha uma parteira. Então, é por falta de trabalhador? Sim, mas não por falta daquele negócio da gente assim, não tem trabalhador porque o cara não quer trabalhar, não se dedica à causa, né, do mais próximo, enfim, não coloca a sua fé em prática. Mas ela também pode ser muito em função da necessidade daquele local, como o Padre Pio ou como vários outros estiveram em função da especificidade desse lugar. Ou muitas vezes, né, na verdade, eu não vou nem comentar, vou ficar focado na resposta à pergunta. Então, ela pode ser as duas coisas. Ela pode ser uma necessidade por falta de mão de obra, vamos assim dizer, ninguém se dispõe a trabalhar, e aí o outro precisa ocupar esse lugar para que aquele trabalho seja realizado, ou pode ser muitas vezes que tem até pessoas de boa vontade que queiram ajudar, estão no auxílio, mas falta algum tipo de conhecimento, que aí esse irmão chega para complementar a atividade, a tarefa, e ela que, né, principalmente a tarefa de auxílio ao próximo, ele vem para auxiliar. Mais uma. Qual a necessidade da bicorporidade? Esse fenômeno só tem função para a caridade? Olha, como eu disse, o Robson, ele lançou um livro chamado O Agênere. Então, se a gente for olhar o livro, ele traz um conceito não de caridade, mas um conceito de interferência mesmo do plano espiritual, como diz nossa querida Fernanda, né? Uma necessidade da banda B para os seus intentos. Então, vejam, esta é uma aquisição do espírito. Isso não tem a ver com moralidade, ok? Então, por exemplo, nós vemos inúmeros casos de que quem opta, né, a não seguir, como que eu poderia dizer, não seguir as determinações do Cordeiro, né, nas práticas evangélicas deixadas por ele, não significa que essa pessoa não tenha conhecimento. Então, ou seja, aqueles que são opositores do Cristo, eles têm conhecimento e muito, dominam, têm técnicas avançadíssimas de hipnose coletiva, de manipulação dos processos magísticos, energéticos, ou seja, inclusive também da capacidade da sua bilocação, ou, como Kardec traz o nome, a agênede. Ou seja, essa capacidade de se materializar. Então, essa capacidade, ela é uma conquista do espírito, sendo moral ou imoral aquilo que ele vai praticar. Então, isso é muito importante, a gente sempre lembrar que as nossas aquisições
espirituais não estão ligadas à moralidade. Eu posso ser, até o momento, né, um grande conhecedor, praticante do evangelho, conheço sobre um monte de coisas, posso desencarnar e ir lá no plano espiritual, chegar lá e, sabe, trocar a camisa, virar a casaca, entenda lá a forma que, né, que quiser dar o nome. Mas eu posso buscar servir por uma decepção, por qualquer outra coisa. Só que precisamos lembrar de uma coisa: existe sobre nós uma lei que não escapa a ninguém, que vai desde um homem a um arcanjo, que é a lei da ação da causa e efeito, a justiça divina. Então, se eu utilizo de um recurso, de uma capacidade para praticar o mal, está sobre mim pesando a lei. Eu vou responder por todos os meus atos. E aí, por isso que Cristo nos traz a relação de o quanto mais é dado, mais se é cobrado, porque quanto mais conhecimento eu tenho, quanto mais consciência eu tenho da prática dos meus atos, mais eu serei responsabilizado. Sou eu que estou falando isso? Eu, Léo, não. Vamos só voltar lá no livro, se eu não me falha a memória, o céu e o inferno, tem lá o Código Penal Espiritual, capítulo 13. Não vou nem chutar o capítulo, não, porque eu vou chutar errado. Mas tem lá, podem procurar. E lá fala, em um lugar lá desse código, vai falar sobre que cada falta ela tem agravantes e atenuantes. Qual seria o atenuante de uma falta? O meu desconhecimento. Vamos, a minha inocência. Qual seria o meu agravante? O quanto eu conheço, mesmo conhecendo, pratiquei, paguei para ver. Então, vamos sempre ter em mente, porque isso vai abarcar esta questão da bicorporidade, mais a utilização de todas as nossas capacidades espirituais. Todas elas estarão regidas pela justiça divina, e aí vamos ter que responder conforme as nossas obras. Então, por isso que eu digo, Nazareno deixou um negócio muito claro. Agora, nós vamos ter consciência do resultado. Depois, lá na frente, eu não posso dizer, puxa, eu não sabia. Nós sabíamos sim, está tudo lá anotadinho no livrinho da vida. Próxima Léo, pergunta. Oi? aproveitando que você fez essa pergunta aí, que você deu essa explanação para a gente, eu vou aproveitar esse momento porque eu acho que é o ponto certo para fazer essa pergunta. As trevas podem se servir da bicorporidade, ou esse fenômeno só é possível à luz? As trevas não só podem, mas elas se servem deste aspecto. Se nós formos olhar, e pode buscar literaturas, como eu disse, né? Vou citar o Hobbes, foi o que eu li. Tem lá nos livros deles, em vários dos livros mais atuais, tem o próprio Agêneres, tem, não vou lembrar qual outro, mas ele traz essa relação, né, da utilização das trevas, dessa capacidade que se tem. Se a gente for colocar, como que ela poderia fazer isso? Então, vamos imaginar, qual é a melhor forma de se atingir muita gente? É em algum lugar onde se tomam decisões. Então, ele pode se materializar, pode construir uma agenda, pode construir uma agenda que eu diga assim, um plano a longo prazo, aonde que naqueles exatos momentos que ele precisa estar, ele consegue se materializar e colocar aquilo em prática, depois que não precisa, ele vai embora. Então, ou seja, realmente a gente ter consciência dessa capacidade, a gente pode começar a entender por que determinados movimentos possam existir. Eu, eu vou por uma coisa talvez mais perto da gente.
Então, você imagina ali um traficante, que ele quer ali dominar um local, onde era o local quando ele estava vivo, aí eu posso criar qualquer tipo de história. Então, ele pode se materializar, ele pode fazer a reunião com os capangas, mostrar determinados locais, rotas alternativas e ir embora. Do nada, ser conhecido como um mentor daquele momento. Mas, então, ou seja, isso pode acontecer, gente. Isso não é como eu disse, é uma aquisição do espírito. A utilização dele vai ser regida sobre a justiça divina. Mas sim, as trevas podem se aproveitar deste episódio. E aí isso me fez lembrar, e voltando para a luz, né, para aquela que sempre fique, seja reverbere e o último, pode ser, explica-se, né, quando Jesus, depois da sua ressurreição, ele também aparece aos seus discípulos. Aparece mais de um lugar. É esse fenômeno que Jesus pratica. Então, vamos sempre lembrar que estes conhecimentos nós devemos ter para a prática do bem, para que a gente possa servir de auxílios dentro dos preceitos deixados por Jesus. Mas sim, quem não segue os preceitos evangélicos tem o conhecimento, tendo conhecimento, tendo a capacidade, ele pode fazer e, gente, aí é a realidade. Acontece sim, deles estarem entre a gente, se materializarem, mesmo estando desencarnados. Bom, vamos lá. Tem perguntinhas. Necessariamente, o encarnado tem que estar dormindo para ocorrer o fenômeno da bicorporeidade? Ou ele pode firmar o pensamento e ir para outro lugar? Não, não precisa estar dormindo, não. Muitos desses fenômenos eles acontecem, inclusive, com a pessoa em vigília, a pessoa acordada, né? Então, existe vários relatos, por exemplo, de médico que está no hospital trabalhando e é visto em outro, dentro do próprio hospital. Aí fala assim, não, mas o doutor passou aqui agora. Mas como que ele passou aqui agora, sendo que ele estava lá em determinada enfermaria? Pena que a Andresa não está aqui, a Andresa, né, é a nossa médica e também médica, a gente poderia perguntar se ela viu algum caso, né? Mas quando eu estiver com ela, perguntarei. Mas isso é muito comum. Eu vou puxar aqui um exemplo, né? Nós temos a fraternidade, tem um grupo de orações que a gente sempre dá nos avisos, que as pessoas podem procurar um médico, colocar o nome, a gente divulga nas nossas redes sociais. Então, pode ser que em algum momento, uma dessas pessoas que pedem oração, e neste momento todos nós se concentramos, a pessoa pode ver qualquer um da gente, até inconscientemente. Por que digo conscientemente? Eu vou fechar o olho agora e vamos imaginar que, aí, Fred, já que você é o moderador, eu vou te usar, né? O Fred está lá precisando, eu vou me materializar lá na frente do Fred. Se eu já saber, né, se eu ter conhecimento que eu tenho, isso pode acontecer. Mas isso pode acontecer pelo simples fato da minha intenção de auxiliá-lo. E aí vamos imaginar que ele pode estar lá na sala, deitado, passando mal, e ele me perceber, ele vê que eu fui ali na sala, conversei com ele, levei um copo de água, e depois foi embora. Isso pode acontecer? Pode. Então, muitas vezes, pode acontecer da gente de uma forma inconsciente. Mas nós podemos, isso pode acontecer, e às vezes isso está acontecendo, a gente nem sabe, né? Só quando alguém comentar, poxa, eu vi você estava lá. Ou, né, ou quando a gente pede muito a presença de alguém na relação da aparição. Isso não quer dizer que muitas vezes a gente, por intenção, a gente possa não nos projetar o nosso perispírito. Talvez não entraria na relação ao pé da letra da bicorporidade, que é essa questão da gente ver o espírito, mas quantas vezes a gente não se coloca, a gente não se projeta ao lado da pessoa que a gente quer auxiliar. Então, um filho, a mãe mora aqui, o filho está em outro lugar, está na escola, ou está morando, se for mais velho, morando em outro país. Ele fala, mãe, eu estou muito passando mal. A mãe se imagina lá com ele, deitado no colo, né? Cuidando dele, dando remédio. Ela pode estar fazendo isso espiritualmente, ela pode sentar na cadeira e fazer essa viagem mental, de ir lá, cuidar, passar a mão, impor a mão, orar. Isso pode acontecer. Talvez ela não vai ver,
ela lá na frente, ou ela, e, e dependendo da capacidade dela de concentração e de riqueza dos detalhes, ela pode sim, né, fazer essa relação e ela até perceber, e aí está explicando no fenômeno do desdobramento, da projeção, ela conseguia até ver lá os detalhes onde a pessoa está. E ela está vendo uma projeção consciente, em auxílio. Vai ser colocado como bicorporidade, bilocação, talvez não só pelo aspecto da materialização, mas ela está lá, prestando o seu auxílio. Então, isso pode ser para todos nós e acreditem, nós fazemos isso muitas vezes até sem a gente ter consciência de a gente se colocar em auxílio de várias pessoas, estar lá, né? Muitas vezes ela pode talvez não ver, mas vai sentir uma presença amiga, pode sentir, vai falar assim, nossa, parecia que você estava conversando comigo, né? Parece que você me ligou, enfim, vai ter essas sensações de lembrança, porque realmente em espírito nós estivemos e como espíritos, e o médio tem essa capacidade de interação entre o plano físico e o plano espiritual, ele vai ter essa percepção. Léo, Sim, vamos lá. Tem perguntas. Você bora? disse que nesse fenômeno o que ocorre é a separação temporária entre o espírito e o seu corpo físico. Se o espírito decidir ficar no outro lado, o encarnado pode morrer? Essa é uma boa pergunta, né? Mas lembrem-se, primeiro, existe algo que liga quando nós estamos encarnados, o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual, que de uma forma muito popular é conhecido como cordão de prata, né? Esse fio que liga, que faz essa ligação. Tanto que no nosso desencarne existe uma equipe especializada que vem fazer esse desligamento desses fios. Então, por isso, né, que quando a gente faz a nossa transição de uma forma aí natural, que eu vou dizer natural, é que não foi um acidente, né? Então, assim, de uma forma natural, a gente vem, né, inicia-se ali um processo de desligamento, uma equipe totalmente especializada. Ah, Léo, e se for acidente? Também tem uma equipe responsável para fazer isso. Então, tem as equipes prontas para todos os momentos. O pai jamais deixa um filho sem socorro. Pai nosso, né? Espiritual, Deus, Criador de tudo. Então, essa relação de quando eu me projeto, presto o auxílio, ele está ali com foco naquela missão. Eu não sou duas pessoas, não é duas pessoas que eu digo independentes, não seja, ou seja, já tem duas consciências. Lembre-se, ele vai desprender, vai aparecer lá do outro lado, no meu caso, por exemplo, estou dando uma aula. Espiritualmente, né, eu sei o que eu fui fazer. Terminei minha missão, eu vou voltar. Não tem esse negócio, eu cheguei lá, agora vou dar mais uma voltinha, vou percorrer, vou fazer aquele negócio todo, né? Posso até fazer isso, mas intrinsecamente eu sei que eu preciso de voltar, que aquilo é algo temporário. Isso está na nossa consciência. Então não tem esse perigo, né? Já pensou? Não, aí a gente ficaria preso na cadeira, não quero nem me desdobrar, esse negócio de bicorporidade é muita coisa, o meu espírito pode ficar para lá e eu vou morrer. Não, não temos isso, né? O espírito vai voltar bonitinho e a gente continua vivo. Vamos lá. Na bicorporiedade, o espírito pode sofrer ataques espirituais? Sim, pode. Porque nós, esta relação, ela é independente de estarmos encarnados, bilocados, trilocados. Por quê? Porque o plano espiritual existe. A existência do plano espiritual, ela já é por si só, né, como o próprio diz Kardec, quando foi perguntado da interferência ou como seus espíritos nos dirigem, ele responde, né, não, Kardec responde, mas a espiritualidade diz muito mais que a gente imagina, dessa forma, sim, ele pode ser atacado. Qual vai ser o seu grande escudo? Pergunta, hein? Reflexão. 3 segundos para a gente pensar. É a sua moralidade. É
a sua capacidade de amar. Então, seja, se eu estou num processo de trabalho, pensem que o amor é a maior proteção, é a maior potência energética que existe no mundo. Nada consegue mudar o amor. Então, se a pessoa está encapsulada de amor, que ela está ali num trabalho, que ela está conectada com a espiritualidade, vai ter, lógico, que vai ter em torno dela, assim como em qualquer trabalho no plano espiritual de auxílio, existe os irmãos que fazem a nossa guarda, então, ou seja, eu sou parte, vamos pegar da nossa casa, a fraternidade, ela tem no nosso plano espiritual o seu instituto de trabalho, onde que saem missões de resgate. Então, todo tarefeiro, todo aquele que... Adriano, depois você escreve qual o nome que fugiu da minha mente, né? O nome que a gente dá a esses espíritos, né? Eu sempre falo lá, socorrista, lembrei, sopraram aqui no meu ouvido. Socorristas. Né? Os socorristas, eles não saem para um lugar na zona umbralina sem proteção, sem planejamento. Então, sempre vai ter alguém que vai guardar. Agora, quem vai estar guardando a gente, nós precisamos ser dignos da proteção que os espíritos vão dar. E como que isso vai se colocar digno? Daquele trabalho e da forma como que eu me relaciono com o plano espiritual. Ah, então quer dizer porque eu sou pecador eu nunca vou ter? Não. Pecador somos todos nós. Todos nós somos espíritos errantes. Todos nós estamos no processo de construção da nossa evolução. Aí eu vou repetir, acho que eu vou ficar com daqui a pouco a Anne vai falar assim, pelo amor de Deus, pare de dar esse exemplo, né? Eu fico repetindo, mas é quando me toca muito, né, eu gosto de usar. Mas, na série The Chosen, lá, né, que fala sobre Jesus, recomendo, quem não assistiu, que assista, existe uma passagem que Maria Madalena, ela foge, depois ela volta, ela tem um encontro com Jesus e ela fala, eu não sou merecedora de tudo que o Senhor fez por mim. Eu sempre me coloco no papel ali de Maria Madalena, né? E ele fala de uma forma muito clara o que Deus quer de cada um de nós. Ele quer o nosso coração, como Jesus fala assim, Deus só quer o seu coração. Seu coração está com ele? Nós sabemos. Deus sabe. Jesus sabia da nossa jornada de evolução, sabe que a gente vai enfiar no pé na jaca. Mas ele quer saber se nós estamos comprometidos com ele. O que é comprometido? Está na prática do bem. Eu vou errar. Eu saio na rua, posso estar aqui, né, compartilhando conhecimento, nós aprendermos juntos. Não é só porque eu estou aqui nisso que eu sou um ser perfeito. Eu vou sair na rua, o carro vai me fechar e existe a probabilidade muito grande na minha primeira ação, mesmo que não seja falada, seja pensada, é pensar mal do cabra. Então, ou seja, isso me torna uma pessoa ruim? Não. Eu estou num processo, eu reconheço, peço desculpa depois, emito bons sentimentos, né, por aquilo que eu emanei negativamente para ele, mas eu estou na construção do bem. Então, tudo, seja bilocado, seja centrado, seja na gente, o que vai contar muito é a nossa intenção. Qual a intenção que eu tenho? Se é uma intenção boa, eu vou ter a proteção necessária, como a gente tem a nossa proteção. Se a gente tem essa proteção, e a gente jamais pode perder de vista ou a fé nessa proteção. Ah, mas acontece um monte de coisa na minha vida que eu não me sinto protegido. Se não tivesse a proteção, tenho certeza, seria muito pior. Então, eu, particularmente, aprendi isso ao longo da minha jornada, né? Alguma coisa acontece, eu falo, podia ter sido pior, agradeço pela proteção que eu tenho, que eu poderia ter me lascado muito mais. Então, para fechar essa pergunta, sim, existe sim a possibilidade de ataques espirituais quando eu estou em bilocação. Próxima pergunta, Frederico. São três perguntas muito semelhantes. Vamos lá. Não vou fazer as três porque eu acho que vai ficar muito comprido. Então, eu vou fazer duas, depois eu faço a outra. É Ótimo. possível aprender a fazer a bicorporeidade de forma consciente? E se lembrar de tudo que fez? Olha, vamos colocar na seguinte lógica. Aí eu estou dizendo a lógica.
Se o fenômeno da bilocação é uma conquista do espírito, significa que eu posso, só existe uma forma de eu adquirir essa capacidade, através dos meus estudos, através da minha prática, através de uma série de coisas. Ah, que coisas são? Olha, não consigo dizer, que pode ser um conjunto diferente para cada pessoa. Como eu aprendi na fraternidade, cada caso é um caso. Eu gosto muito, esse cada caso é um caso, bombril, mil e uma utilidades. Então, o que acontece? Sim, é possível fazer, mas muitas vezes, e aí eu vou dizer por mim, tá? Vamos imaginar que chega alguém, ou encontra alguma literatura, gente, e aí também vai muito da nossa vontade de adquirir conhecimento, né? Saiba o seguinte, esse tipo de conhecimento não vem assim, nós não vamos entrar lá no Google, digitar lá como me tornar bilocador, nem fiz essa pesquisa, né? Depois eu vou fazer. E aparecer lá uma lista. Pode ser que apareça, alguém escreveu, não sei. Estou falando que eu realmente não sei. Eu, Léo. Mas, se a gente começar a buscar as informações e as coisas que vão vir em volta, essas coisas vão começar a aparecer. Então, eu comecei. Vamos imaginar. Acho lá um checklist de coisas que eu preciso fazer. Pode ser que tem coisas que eu não vou estar disposto a fazer. Não quero, estou com preguiça, ou exige muito de mim, ou eu tenho que abrir mão de muitas coisas, e aí vai estar ligado à minha capacidade, meu desejo ardente de adquirir aquele saber. É igual projeção consciente. Existe, se a gente entrar na internet neste momento, digitar lá como virar um projetor consciente, fazer projeção astral, vai ter técnica, vai ter meditação no YouTube, assim como se eu quiser abrir o terceiro olho para enxergar o plano, vai ter 200 mil coisas na internet falando sobre isso. Agora, cada caso é um caso, cada um tem seu tempo, lembrando que, vou dizer, a própria relação de Kardec, né? E a gente tem ali a questão de se aquilo vai ser útil para a gente ou não, porque a gente tem que saber o seguinte, que acima de nós existe uma consciência que sabe as nossas capacidades. Ah, Léo, mas você não disse lá atrás que é uma conquista do espírito, e aí se ele quiser fazer o mal, ele faz o mal? Sim, claro, tem, é livre-arbítrio. Mas, se a gente quiser realmente enfiar o pé na jaca, nós vamos enfiar o pé na jaca se aquilo for útil para a gente. Então, a gente sempre tem esse conceito da utilidade. Então, podemos, é uma conquista. Agora, conquista não quer dizer que eu possa conseguir tudo isso nesta vida. Será útil para mim ou não? Tudo tem a questão da utilidade. Então, de uma forma objetiva, sim, é possível, porque é a conquista do espírito. O espírito só conquista através de dedicação. Próximo. E aí, dentro dessa linha que você estava vindo, lembra que eu falei que eu ia fazer duas e agora a próxima? Como Sim, podemos aprimorar a prática do fenômeno da bicorporiedade? eu acho que, volto a dizer, esta prática vai estar nessa linha que a gente for buscar para estudar. Então, vejam, o que eu, Léo, aprendi desde que eu entrei na fraternidade para ser médium. Se for entrar aí vou voltar com a prática de pesquisar na internet. Vai ter 200 mil cursos, hoje até virou quase que moda. Ah, parcela em 10 de 33 para que você se torne médium, consiga ver a espiritualidade. Só que a prática mediúnica, ela precisa ser antecedida, lógico que eu não vou fazer isso primeiro, na verdade, essas práticas que eu vou falar, ela caminha junto com a prática mediúnica, elas vão evoluindo juntas, porque senão, né, a gente não se colocaria a trabalho, mas é da gente se conhecer. E aí, eu não sei se eu li isso em algum livro, se eu escutei isso na fraternidade, eu não sei de onde veio o conhecimento, só que não é meu, é de alguém. Então, estou direcionando para quem é. Que diz o seguinte: se eu não sou capaz de me comunicar comigo mesmo,
se eu não sou capaz de escutar o som do meu coração, sentir a minha respiração, como me colocarei para perceber o que é de fora, o que não é meu? Então, mesmo que seja fisicamente, nos traz esse direcionamento para a gente, para que a gente possa olhar com este olhar de se conhecer, de conhecer quem eu verdadeiramente sou. Vou dar um exemplo. Ah, sou médium. Acordo um dia muito irritado, muito irritado. Eu sou irritado todo dia? Se eu me conhecer, eu vou saber, olha, eu não sou desse jeito. Alguma interferência energética está acontecendo comigo. Pode ser um irmão? Pode. Eu posso ter passado em uma egrégora de irritação, egrégora que eu digo, uma formação, uma forma pensamento carregada de pensamento, de energia irritada, e eu ter passado aquilo, ter, pela minha, naquele momento eu também estar irritado, aquilo gravitar no meu campo energético, né, em volta da minha área, fazendo o que eu fico, pode também. Agora, como que eu vou trabalhar para isso se desintegrar de mim, sair de mim, a partir do momento que eu me conheço? Se eu me conhecer, eu vou começar o seguinte: isso não é meu. O que eu vou procurar fazer? Ah, vou procurar ficar mais calmo, vou ouvir uma música de meditação, vou andar na natureza, vou tomar um banho de mar, 200 mil formas de resolver isso. Mas se não é, e aí vamos imaginar, acordo irritado. Aí eu tenho minha mulher fala um negócio comigo, eu fico mais irritado. Eu, meu filho, fico mais. Aquilo, quando eu não vou percebendo e não vou combatendo, aquilo vai fazendo o quê? Aquilo é como, né, um imã, só vai atraindo mais. Vai chegar no final do dia, eu vou estar mega irritado. Então, ou seja, é por essa relação de afinidade, daquilo que eu vou construindo para que isso, né, ocorra. Então, vai estar ali pela afinidade. Então, isso é uma capacidade, é um desenvolver que vem de dentro para fora. Próxima pergunta. Acabou? Oxe, achei que tinha milhares ainda, que a gente ia até 9h30, cheios de perguntas, né? Então, queridos irmãos em Cristo, né, esta relação, né, do plano espiritual, desta questão da bilocação, né, primeiro, né, talvez eu vou fazer aí, né, talvez uma recapitulação, né, essa natureza, né, da bicorporeidade, ela envolve exatamente essa coexistência. Ela só pode ser possível com a existência, né, da coexistência do corpo espiritual, que é o perispírito, e o corpo físico, ok? Lembrando que o perispírito, segundo Kardec nos traz, é uma substância imaterial que vai atuar, né, como intermédio entre o espírito e o corpo físico, e vai se permitir, né? Então, ou seja, é o perispírito que permite que os espíritos se manifestem no corpo físico. De que forma os espíritos podem se manifestar no mundo físico? Pergunta, né? Seria até pergunta de prova isso, né? Para quem é médium, né? 2 fenômenos mediúnicos, né? Quando qualquer médium, né, se diz que está incorporado, dá ali o fenômeno da psicofonia, ou seja, como a gente está estudando, através das aparições físicas, né? Então, lembrando que o próprio Kardec sugere, né, exatamente que os espíritos irão influenciar o mundo físico de muitas maneiras. Então, isso é muito importante que a gente sempre tenha isso em mente. De que forma que um espírito pode influenciar o mundo físico? Transmitindo pensamentos, sentimentos, ou até mesmo através das manifestações físicas. Lembrando que cada uma dessas vão ser regidas por leis espirituais distintas. Não podemos sempre, aliás, não podemos, né? Devemos sempre lembrar que estes acontecimentos, né, a gente precisa de ter em mente a importância deles para a nossa evolução espiritual. Ou seja,
a utilização não só da bicorporeidade, mas de qualquer outro dom que a gente pode, eu vou chamar de dom, né? Ou vou perguntar aqui para minha consultora de temas bíblicos, que conhece muito mais que eu, como é que Paulo chama? Tem um texto lá que Paulo chama das virtudes, como fosse dons mediúnicos, carisma, né? Então, dos carismas. Então, ou seja, a utilização dos carismas, ele está ligado à nossa evolução, para a gente utilizar bem. Kardec sempre vai puxar, assim como vou ligar, né, a questão de Jesus, sempre a questão da moralidade, que ela tem esse papel extremamente importante. Quando eu falo de desenvolvimento espiritual, eu estou falando de progresso. Então, ou seja, a moralidade ela tem, né, ela é um pilar desse progresso, desse desenvolvimento. Então, a gente precisa sempre ter isso muito claro em nossa vida. Então, temos que ter a ideia que o assunto bicorporeidade, à luz do que Kardec nos trouxe e até à luz do conceito moral, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, estudado de A a Z, né, do capítulo 1 até lá o 20º, no fundo, cada um daqueles capítulos estão trazendo o quê? Um conhecimento moral para a gente, para que a gente busque o nosso aprimoramento. Então, nós precisamos estar com essa ideia. Como teve a pergunta, eu posso desenvolver a bicorporeidade? Se for para que a gente possa evoluir espiritualmente, sim, vamos buscar este, este conhecimento, porque isso vai me auxiliar no processo de evolução. Esse processo no processo mesmo, né? Até do próprio auxílio. Quando a gente estuda, e aí vamos imaginar o seguinte, é uma pergunta que eu acabei de me fazer, né? Por que que isso existe? Por que que isso é possível? Para que o auxílio possa chegar às pessoas corretas. É mais uma forma que o Criador nos dá para que a gente possa auxiliar uns aos outros. Então, como eu disse, a gente vai pegar lá o que Padre Pio fez, e assim, eu falo muito de Padre Pio, tem Eurípides Berçanufo, vai ter Madre, próprio nosso tão querido, né, que a gente sempre fala como exemplo muito de amor, né, de desprendimento, que é São Francisco de Assis. Vai ter vários outros que eles estão ligados ao quê? Ao auxílio, né, ao nosso aprendizado. Então, ou seja, esta relação, primeiro, a gente sabe que ela é verídica, ela acontece há muito tempo e a gente vai ter essa relação sempre buscando se apropriar desse conhecimento para a nossa, o nosso crescimento moral, né? Então, que a gente possa, se eu poderia dizer, né, se a gente possa se espelhar aí nos exemplos de Padre Pio, como eu já estou citando, né? Com o próprio São Francisco, né? Santa Teresa d'Ávila, vários outros padres, como eu disse, fora, se a gente for buscar de outras religiões, como já citei o Sai Baba, Yogananda, vai ter vários outros que vão estar ali sempre utilizando esse recurso para o auxílio. Então, né, como que eu poderia dizer? Vou me apropriar da música que nós cantamos, né, um pouquinho antes de iniciar a palestra, que é, ainda que eu fale, né, baseados em Coríntios 13, né, de que tudo adianta a ciência, o saber, né, de todas as coisas, se eu não tenho amor. O amor precisa ser a base para todas as nossas ações. Aí, ações que eu digo, como vou dizer a pergunta, né? Eu posso aprender, eu vou conseguir ter essa capacidade? Vamos trazer o amor como base, ou como uma mistura que faça a liga
entre o meu saber e as minhas ações, né? Que seja o amor ali que vai permear e fazer essa mistura para que ela produza bons frutos. Então, quando nós temos a oportunidade de presenciar, aí mesmo que neste momento a gente esteja presenciando através do conhecimento de que foi nos deixado por Kardec, por Rosano, pelos exemplos que a gente tem, é para que a gente possa colocar o amor, que a gente possa se instruir, para que isso seja de utilidade nas nossas ações. Que este amor, que torna tudo isso possível, aí tudo isso, né, voltando apoiado em Coríntios 13, é tudo isso, é o amor que vai fazer a diferença. Ele que, no final, é que vai fazer com que essa grande mola propulsor, propulsor, acho que eu estou falando errado, mas enfim, que vai nos incentivar a gente continuar a buscar, a colocar o conhecimento em prática. Tenho certeza que é o amor que nos reúne essa noite. É o amor que fez com que todos tornassem essa noite de muito saber, de muito conhecimento, em função do quê? Em função das perguntas que são feitas. E essas perguntas são baseadas em quê? Em amor. Então, é isso que eu deixo nesse finalzinho de noite. Que todas as nossas capacidades espirituais, que são enormes, tem muito ainda a nos ser revelado, como o próprio Nazareno disse, né? Vai ser revelado quando nós estivermos preparados. Assim, né? Quando ele diz, tá, o Consolador prometido. O Consolador é o conhecimento. Então, à medida que a gente for subindo degrau por degrau na nossa escala evolucional, mais saber, mais em contato com as nossas potencialidades divinas nós estaremos. Então, que seja já de agora, que estamos aprendendo, iniciando a nossa jornada, que de agora a gente já tenha certeza que precisamos ter amor nos nossos corações, para que a gente sofra aquilo que seja necessário, aquilo que seja e que aquela dor que seja apenas por nos impulsionar a agir e não pela dor em função de uma falta que eu fiz. Que aí voltando lá no Código Penal, né, que são as nossas provas, as nossas expiações. Então, hoje, neste momento, a humanidade já tem conhecimento suficiente para que a gente semeie diferente, para que a gente conclua as nossas provas, as nossas expiações, sem precisar gerar mais. E qual vai ser a base disso? O amor. Que o amor seja essa base que vai nos sustentar ao longo dessa jornada de autoconhecimento, das nossas potencialidades e descobertas das nossas potencialidades. Hoje a gente está falando de bicorporeidade, mas a gente poderia estar falando de clarividência, nós poderíamos estar falando de clareaudiência, poderíamos estar falando do ato de psicofonar, o ato de a gente de visão remota, de todas as coisas que estão lá descritas, das capacidades que estão descritas lá no livro dos Espíritos, desculpa, no livro dos Médiuns. Mas todo o saber, toda a ciência, como bem disse a música, ela precisa estar fundamentada no amor para que gere bons frutos. Então, queridos irmãos, essa é a grande convocação, é a grande chamado que Jesus nos faz, que a gente tenha amor no coração para tudo aquilo que a gente for fazer. E vamos sim ir em busca da gente nos descobrir, de expandir cada dia mais os nossos potenciais divinos para que possamos cada dia mais estarmos preparados para auxiliar ao próximo. Então, eu agradeço muito por todas as perguntas, pelas interações. Moema, obrigado pelas palavras gentis, né? Isso sempre vai me impulsionar a buscar, a dar o meu melhor, né? Não sei como é que foi o meu desempenho hoje, espero ter esclarecido todas as dúvidas, mas muito obrigado pelo seu
carinho de sempre. Saiba que suas mensagens deixam meu coração, né? Como diria Provérbios, acho que tá lá em Provérbios, não lembro qual é o número de Provérbios, não, porque eu sou muito ruim de memória, mas em Provérbios diz o seguinte, né? Que as palavras gentis são como favos de mel, né? Saudáveis para o corpo e para a alma. Então, meu muito obrigado aí. E convido a todos, né, para que a gente possa, neste momento, que a gente possa fechar nossos olhos, elevar todos juntos o nosso coração, formar uma linda egrégora, né, de agradecimento, uma egrégora de luz. E agradeço, Pai, por mais uma vez estarmos todos reunidos neste momento, buscando conhecer um pouco mais, buscando o saber, desenvolver a nossa intelectualidade para colocar os nossos dons espirituais, os nossos carismas, em função do trabalho dos nossos irmãos. Que neste momento a gente já consegue colocar um deles, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de projetar amor. E eu conclamo a todos que a gente possa projetar esse amor para todos os irmãos que habitam este orbe, seja encarnados, seja desencarnados. Seja aqueles que estão à margem ainda do saber, da consequência dos seus atos, para aqueles que sofrem, para aqueles que choram. Que o nosso pensar seja consolo, seja amor para eles. Mas também que o nosso pensar, que essas orações também possam servir de estímulo para aqueles que neste momento estão exatamente levando consolo para os que estão encarcerados, para aqueles que estão na rua, dando um alimento, que estão muitas vezes nesses serviços telefônicos, ouvindo alguém que neste momento quer tirar a sua vida. Que o Senhor possa impulsionar este irmão, aliás, aos dois, um para dizer o que é certo, que faça sentido, e que o outro para compreender, e que através dessas palavras, através desses gestos, não possa ver a figura material, mas possa sentir o teu amor. Tudo isso só é capaz, Pai, porque o Senhor nos dá a inteligência para que neste momento a gente possa direcionar, para a gente ter certeza que o Senhor é capaz, assim como o irmão Jesus multiplicou os pães e os peixes, o Senhor é capaz de multiplicar infinitamente cada oração, cada energia enviada por cada um desses irmãos que neste momento está conectado a Ti. Peço que o Senhor visite a cada um deles, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os guarde, hoje e sempre. Que assim seja.